Olá, nós estamos no lacconcursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e hoje nós vamos dar início à aula sobre o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Na verdade a gente começa e termina justamente na aula de hoje. Conselho Nacional de Justiça é uma matéria muito bacana, a gente vai verificar composição e competência basicamente e a aula de hoje está programada com texto da Constituição, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e as questões de prova para a gente poder aí fixar a matéria, treinar e se preparar melhor para aquele concurso bacana. Vamos lá? Olha só. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, órgão de caráter nacional, A aula é estruturada basicamente em dois pontos principais sobre o CNJ, quais sejam composição do CNJ, quem é que está lá no CNJ, e competência do CNJ. As questões de prova são baseadas nesses dois pontos, só nesses dois pontos, não tem conversa, é o texto da Constituição, vez por outro há um questionamento sobre a competência do CNJ e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas aí a aula de hoje vai sanar essa possível dificuldade também. Beleza, meu amigão, minha amigona? Vamos lá então falar um pouquinho sobre o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. A Constituição Federal trata do CNJ no artigo 103-B. Exatamente. 103-B, né? Parece um código de barras isso, né? A Constituição tem o seu artigo 103. No artigo 103 ele vai ter lá os seus desdobramentos, um deles é o 103-A e o outro é o 103-B. O 103-B trata exclusivamente do Conselho Nacional de Justiça, delineia, mostra a composição e a competência básica desse conselho. Por que competência básica? Porque nem todas as competências estão previstas no texto constitucional. A gente pode encontrar competências do CNJ em outras disposições legais, é o que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos lá? A previsão estabelece basicamente composição e competência do órgão, é o que a gente acabou de conversar. Não se trata de órgão externo de controle do judiciário. Olha que bacana isso. O CNJ não é... Amigão, amigona, presta atenção nisso. O CNJ não é controle externo do judiciário. Vou repetir. O Conselho Nacional de Justiça não é controle externo do judiciário. Por mais que falem por aí, por mais que você já tenha ouvido essa conversa, pense e coloque no cabeção o seguinte: CNJ é controle interno, CNJ faz parte da estrutura básica do Poder Judiciário, CNJ não é controle externo do Judiciário, beleza? Fechou? Ele é um órgão de fiscalização interna, é um órgão da própria estrutura do Judiciário brasileiro. O órgão previsto na estrutura básica do Judiciário brasileiro, artigo 92, inciso 1, letra A. Tá bem aqui, ó. Olha lá no artigo 92, inciso 1, letra A da Constituição Federal de 1988, e a gente vai verificar nesse dispositivo aqui que o CNJ é um órgão de controle interno. Por que de controle interno? Quando a Constituição estabelece lá a estrutura do judiciário brasileiro, ela faz o seguinte, olha só, ela diz assim, vamos apagar esses riscos aqui, que isso vai ficar mais claro. Lá no 92, artigo 92, 1-A, a Constituição fala assim: o poder judiciário, vamos lá, o Poder Judiciário, ele tem lá STF, 1-A, CNJ, 2, STJ, 3, se eu não me engano é o TST e por aí vai. E aí vai esclarecendo lá quais são os órgãos que compõem a estrutura do judiciário. O CNJ tá aqui, ó. CNJ tá aqui. Então como é que eu posso falar que isso aqui é controle externo se ele está listado, se ele está classificado, se ele está registrado junto com os demais órgãos do Poder Judiciário brasileiro? Não há que se falar, portanto, que o CNJ é controle externo, ele é controle interno sim. O CNJ faz parte do controle interno do Poder Judiciário brasileiro. É lógico que a sua composição não é só de magistrados. A gente vai ver que tem advogado, tem membro do MP, tem até cidadão.
desprovido de competência jurisdicional. Outra coisa super importante que a gente tem que saber sobre o CNJ é que ele não é órgão judicante. O que é isso? A função primordial dele não é julgar, né? Exatamente, não é julgar como é a função primordial do Poder Judiciário. O CNJ é um órgão administrativo de fiscalização. Ele é um órgão administrativo de fiscalização. Ele não é dotado da função de Estado chamada jurisdição. Jurisdição é o poder do Estado de julgar processos, julgar recursos, rejulgar casos concretos. O CNJ não detém a competência jurisdicional, ele detém uma competência administrativa, fiscalizatória. Esse é um outro ponto que você, meu amigão e minha amigona aqui do LAC, tem que ficar muito ligado, muito esperto. O CNJ é desprovido de competência jurisdicional. Ele não tem competência jurisdicional. O CNJ é órgão de fiscalização. Não é órgão revisor de decisão judicial, não possui competência recursal. Não é possível você ajuizar uma ação aí na justiça da sua cidade, aí o juiz deu uma decisão que você não gostou e você recorre para o CNJ pedindo que o CNJ revise o conteúdo da sentença do juiz. Isso não existe, isso não é possível dentro do direito brasileiro, isso não é possível na estrutura do judiciário brasileiro. Uma outra coisa é o seguinte, o juiz foi, digamos assim, recebeu uns agradinhos, né? Ele foi corrompido pela outra parte. A outra parte falou, juizão, se você der a sentença a meu favor, eu te dou 50 mil reais. E o juizão falou, beleza, 50 mil tá bom demais, eu vou dar a decisão a teu favor. Aí é outra história. Aí você pode bater na porta do CNJ e dizer, olha, CNJ, essa decisão aí não presta. Por quê? Porque o juiz foi comprado, a decisão foi comprada e custou 50 mil. Aí o CNJ atua. Mas o CNJ não vai atuar no conteúdo da decisão. O CNJ vai analisar e vai fiscalizar para saber se o juiz realmente recebeu dinheiro da outra parte. Se ele recebeu dinheiro da outra parte, aí ele vai punir o juiz. E com a decisão de punição do juiz e reconhecimento de que o juiz foi corrompido, a decisão judicial ela vai ser liquidada pelo tribunal competente e não pelo CNJ, beleza? Extremamente importante a gente entender isso, porque aparece questão em prova questionando se é possível levar ao CNJ recurso, se é possível levar a ajuizar ações no CNJ. Não. No CNJ não é possível recurso judicial, no CNJ não é possível ação judicial, porque ele não é um órgão dotado de jurisdição, ele não tem a função judiciária, ele tem uma função fiscalizatória, de fiscalizar o poder judiciário. Beleza? Sussa, tranquilos? Aqui, ó, uma decisão do Supremo Tribunal Federal falando justamente o que a gente conversou agora há pouco, que o CNJ é um órgão de controle interno. Olha lá, incompetência absoluta do CNJ. Não obstante, órgão de controle interno do Poder Judiciário para intervir em processos de natureza jurisdicional. Impossibilidade de interferir em processos de natureza jurisdicional. Impossibilidade constitucional do CNJ, que se qualifica como órgão de caráter eminentemente administrativo. Fiscalizar, reexaminar e suspender os efeitos decorrentes de ato de conteúdo jurisdicional é impossível para o CNJ, como aquele que concede mandado de segurança. Precedentes do STF e a doutrina pensa dessa maneira. Então, o que esse julgamento nos diz? Basicamente, três coisas. Primeiro, o CNJ é um órgão de controle interno. Segundo, o CNJ não tem possibilidade de interferir nos julgamentos judiciais. Terceiro, o CNJ é um órgão administrativo de fiscalização. Quem é que indica essas três coisas? O Supremo Tribunal Federal e a doutrina. Então, numa prova de concurso, te perguntarem se, segundo o entendimento do STF, o CNJ tem jurisdição, o CNJ pode julgar como se o juiz fosse, a resposta é não.
Não. Segundo a melhor doutrina, aparece de vez em quando essas loucuras em prova, né? Segundo a melhor doutrina, o CNJ pode interferir no conteúdo de uma decisão judicial? Não, não pode, não pode. Nem o STF, nem a doutrina autorizam. Aliás, a Constituição Federal, quando estabelece as competências do CNJ, ela deixa muito claro que ele é órgão de fiscalização. E ele não é órgão de jurisdição, ele não é órgão para julgar se fulano tem razão ou não num processo judicial de disputa de terras, por exemplo. Então, Supremo, doutrina e a própria Constituição. CNJ é órgão administrativo. Beleza? Maravilha? Sussa! Aí. Mais decisão do STF, tá? Mais decisão do STF. A Emenda Constitucional 45 de 2004, ao instituir o Conselho Nacional de Justiça, a Emenda 45 de 2004 foi a grande reforma do Poder Judiciário até hoje. E ela foi quem instituiu o CNJ dentro do Brasil. Definiu-lhe um núcleo irredutível de atribuições, além daquelas que lhe vêm a ser conferidas pelo pelo Estatuto da Magistratura, assistindo-lhe o dever-poder de efetuar, no plano da atividade estritamente administrativa e financeira do Poder Judiciário, o controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Bacana, né? Muito bacana. Esse julgamento do STF, ele diz para nós o seguinte: primeiro, quem instituiu o CNJ está aqui, Emenda 45 de 2004. Ele foi criado por uma reforma constitucional em 2004. Faz 10 anos já que o CNJ está presente na vida constitucional brasileira. Segunda coisa importante que esse julgamento fala: existe um núcleo de atribuições que é irredutível. Eu não posso hoje diminuir as competências do CNJ. Eu posso expandir, mas diminuir não é possível. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, esse núcleo é irredutível. Por quê? Porque ele representa garantia fundamental. E garantia fundamental é cláusula pétrea na Constituição da República e não pode ser abolida nem suprimida, muito menos diminuída. Tá? Que mais que fala de importante aqui? Atividades de fiscalização estritamente vinculada à parte administrativa e financeira do Poder Judiciário. Então o CNJ se debruça, todo o trabalho e energia que o CNJ gasta no controle do Poder Judiciário é vinculado à atividade administrativa e também à atividade financeira. Gastos do Poder Judiciário, nomeação de magistrados, comportamento de magistrado, inclusive de servidores, se for preciso, tá? Outro julgamento do outro julgamento do STF a respeito do CNJ. Detendo o Conselho Nacional de Justiça atribuições simplesmente administrativa, revela-se imprópria a declaração de alcançar acordo judicial, né? CNJ não pode interferir no acordo judicial, por quê? Porque ele é órgão administrativo, ele não é órgão judicial. Então, até agora, a gente viu duas coisas super importantes sobre o CNJ. A primeira é órgão de controle interno. A segunda tem competência administrativa, não tem atuação judicante, judicial. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos. Sua estrutura, a estrutura do CNJ, ela é composta por plenário, presidência, corregedoria, comissão e secretaria-geral. Existe dentro do CNJ basicamente essa estrutura que está aqui, tá? O plenário é quem toma as decisões colegiadas do CNJ, a corregedoria é o grande fiscalizador dentro do próprio CNJ, comissões, designação de alguns membros do CNJ para analisar determinada situação. Secretaria-geral é quem faz o CNJ funcionar, onde os trabalhos são executados, ofícios expedidos, processos autuados, enfim, é quem organiza a vida do CNJ, né? Tem sede em Brasília, mas tem atuação administrativa em todo o território nacional. O CNJ fica em Brasília, no Distrito Federal, mas ele pode atuar em casos lá do Rio Grande do Sul, em casos do Rio Grande do Norte, em casos do Amazonas, aqui do Mato Grosso, pode atuar em casos de São Paulo, do Rio de Janeiro. Ele tem atuação no país inteiro. Se houver um problema do Poder Judiciário de caráter administrativo lá no Acre, em Rio Branco, o CNJ pode atuar. Se houver um problema de finanças lá no Espírito Santo, Poder Judiciário, problemas judiciários
Opa! Poder Judiciário lá do Espírito Santo com problemas financeiros, o CNJ pode ir lá fiscalizar e atuar, querer saber o que está acontecendo, para onde é que está indo o dinheiro, por que o dinheiro não foi aplicado, por que está faltando papel dentro da justiça, por exemplo. Esse é o grande papel do CNJ. É lógico, ele não fica se detendo a coisas menores, né? CNJ é um grande fiscalizador de recursos públicos. Ele tem uma função muito semelhante à do Tribunal de Contas. Exatamente, a do Tribunal de Contas. Ele pode simplesmente requisitar do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o custo de uma obra da construção de um fórum, que o fórum deveria custar, por exemplo, 500 mil e custou 900 mil. Por que a diferença? Ele vai querer saber. Se houver comprovadamente uma justificativa daquela diferença de 500 para 900, o CNJ vai falar, tá bom, tudo bem, custou muito caro, mas está comprovado, está tudo certo. Agora, se não tiver justificativa, o CNJ vai punir os responsáveis pela obra, desde o tribunal até a empresa que executou. Ela pode indicar a responsabilidade. E isso depois vai ser encaminhado para o Ministério Público para as outras providências, Tribunal de Contas e por aí vai, tá? O CNJ submete-se ao Supremo Tribunal Federal. Isso quer dizer o seguinte, as decisões do CNJ podem ser revistas. Sim, porque é um órgão administrativo, então elas podem ser revistas, mas ela está submetida a uma revisão feita pelo Supremo Tribunal Federal. É vedada a criação de conselhos estaduais de justiça, tá? Não é possível o Estado de Mato Grosso criar o Conselho do Estado de Mato Grosso de Justiça. Não rola, não tem como, tá? Conselho de Justiça do Estado de São Paulo, não existe isso. Conselho de Justiça do Distrito Federal, não tem como. O CNJ é o único e as constituições estaduais e a lei orgânica do DF não podem repetir a regra de criação do mesmo órgão, não pode. É proibida, é uma atividade exclusiva. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor top de linha, não é isso? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completo aqui do Lá Concurso? Ah, professor, quantas aulas tem? Nesse momento nós temos 260 aulas bastante específicas, focadas no edital, aulas aí que atendem 100% do edital para os cargos de agente e escrivão de polícia. 260 aulas, tá certo, meus amigos? Olha só, curso nosso completo da Polícia Judiciária Civil, Polícia Civil de Pernambuco, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você tem um período de acesso de 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês aí podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, tem mais. Acesse nosso site, está aqui, ó, laconcurso.com.br e assista lá o nosso vídeo de análise do edital desse concurso. Lá tem várias contribuições para vocês aí que vão fazer esse concurso, inclusive lá, professor comentou se o aluno deve chutar ou não nesse concurso da banca do CESP. Banca do CESP, você sabe que tem aquele fator de punição, aquele aluno que chuta, que marca errada, tem um ponto negativo. Nesse aqui não é um ponto negativo, é 0,25 e isso tem impactos no concurso. Tá certo, meus amigos? Então eu espero você, venha se matricular conosco, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.